Graça e paz, igreja. Eu saúdo os irmãos presentes aqui na nave do templo da PIB de São Caetano do Sul e também os amados, queridos amigos, ouvintes que estão acompanhando a transmissão ao vivo no YouTube da nossa igreja. Eu gostaria de dizer aos irmãos que, claro, que é um prazer estar aqui. Estar aqui na PIB de São Caetano foi uma transformação considerável na vida da minha família, porque não era o projeto inicial humano meu e da minha esposa de estarmos em uma igreja por aqui neste tempo. Poderia ser em outro momento, mas Deus nos trouxe até aqui. Deus mudou a minha vida e me trouxe para cá, para a região, e eu precisei entregar meu pastorado na igreja onde eu era pastor, lá na Zona Norte de São Paulo, porque a distância não me permitia continuar servindo corretamente. Então Deus transformou muita coisa na nossa vida, e é sobre isso que eu gostaria de falar com os irmãos nessa manhã, né? Sobre o Deus de toda transformação. Eu vou dizer aos irmãos aqui nessa manhã uma coisa que os irmãos já sabem, que o nosso Deus, o Deus a quem servimos, é especialista em transformações. Amém, igreja? Então nós vamos continuar falando do livro de Ruth, que é o livro que os nossos pastores têm trazido recado nesses domingos passados. O pastor Wagner trouxe mensagem, né, o pastor Gregory também. Então, hoje estou falando sobre o capítulo 3. Então, abra sua Bíblia em Ruth, capítulo 3, por gentileza. Nós vamos primeiro recapitular um pouquinho da história que foi falada, né, pelos nossos pastores sobre a história de Ruth. Deixa eu perguntar para os irmãos, Ruth era estrangeira ou era nacional de Israel? Estrangeira. Então a história, ela já começa uma história do impossível, da transformação por si só, com tudo que aconteceu. Temos Noemi, que viveu uma grande tragédia. Vocês concordam comigo que perder 2 filhos e perder o marido não é uma coisa muito fácil de superar, não é uma coisa muito fácil de seguir em frente com a vida. Então, nós vamos falar um pouco sobre isso nessa manhã. Então, nós vamos entender o projeto de Deus e vamos lembrar o que é transformação. É a mudança de algo promovida em alguma coisa ou em alguém, mudança de alguma circunstância. Essa é a premissa de dicionário de transformação. Então, quando nós vemos a história de Ruth, nós temos que passar pela vida de Noemi também. Nós temos que entender que no início desse capítulo, Deus vai fazer coisas maravilhosas também na vida de Noemi. Os irmãos que estão com a Bíblia aberta também poderão ler na nova versão internacional, que será projetada no multimídia. Leamos até o versículo 4, pelo menos até o versículo 4, depois seguiremos, tá? Hoje vamos trabalhar até o 9, depois até um pouco até o 12, no máximo até o 12, e nós vamos dar um contexto geral sobre a história. Certo dia, Noemi, sua sogra, lhe disse: minha filha, tenho que procurar um lar seguro para a sua felicidade. Boaz, senhor das servas com quem você esteve, é o nosso parente próximo. Esta noite ele estará limpando cevada na eira. Lave-se, perfume-se, vista a sua melhor roupa e desça para a eira, mas não deixe que ele perceba você até que tenha comido e bebido. Quando ele for dormir, note bem o lugar em que ele se deitar, então vai, descubra os pés dele e deite-se. Ele lhe dirá o que fazer. Amém, igreja? Vamos recapitular um pouco o que foi falado semana passada pelo nosso pastor Neto. Nosso pastor Neto falou o que aconteceu antes, no capítulo 2, né, que foi a colheita da cevada. Quando Ruth foi para a colheita da cevada, eu pergunto aos irmãos, era uma tarefa fácil? Não era uma tarefa fácil. Nós vimos aqui o que foi relatado, o texto bíblico mostra, nosso pastor explicou, que a colheita era muito difícil, porque ela não era priorizada naquela colheita. Então, ela tinha que pegar algumas sobras de quem ia colhendo. Então, Ruth, ela no início, ela foi para o que desse e o que viesse, mas ela tinha que buscar o sustento, tinha que buscar alguma coisa, e Noemi, naquela situação, Noemi estava triste ou estava animada já? Estava triste, tanto é que quando Ruth falou que ela ia para o campo, ela falou, vai.
ela não se preocupou com a segurança dela em primeiro lugar, porque para a mulher era complicado. Mas a única coisa que foi útil ali para Ruth se sentir mais segura é que ela ia para a colheita de uma parentela, a colheita de alguém próximo de Noemi. Então, para ela, seria mais seguro estar ali. Então, naquela colheita, ela se depara com Boaz, que era o senhor daquele espaço, o senhor daquela terra, e Boaz percebe que Ruth era uma mulher trabalhadora. Ele fica impressionado com a vontade dela de conseguir, a vontade de ir atrás, mesmo não sendo prioridade na colheita, mesmo ficando para trás, mesmo pegando alguns restolhos da colheita da cevada, ali estava ela ali perseverando. Então, Boaz prestou atenção nisso. Então, Ruth não era uma total estranha nesse texto aqui, porque havia se passado algum tempo. O texto fala certo dia. Então, não foi no dia seguinte que Noemi vai e dá esse estalo, dá esse conselho para Ruth, né? Então, para vocês entenderem, né, os irmãos lembram do texto, Noemi estava triste, estava em depressão, por assim dizer. O crente pode ficar em depressão? Claro que pode. Somos humanos, temos fragilidades, somos vulneráveis, podemos pedir ajuda, tratamento, e Deus pode trazer a cura. Deus pode promover a transformação. Então ali, qual que era, deixa eu perguntar para os irmãos, qual que era o futuro previsto no coração e na cabeça de Noemi? A morte. Concorda comigo, não? O futuro para ela não tinha marido, tinha acabado de voltar, né? Tinha acabado de voltar para sua terra natal, viúva, e levando uma outra viúva junto com ela, porque Orfa foi embora. Então ela estava numa situação em que ela entendia, acabou. Como diriam jovens, game over. Acabou, não tem o que fazer. Então, em primeiro lugar, você quer viver o Deus de toda transformação? Quer viver o Deus de toda transformação? Quer testemunhar? Levanta a cabeça. Por que eu digo isso? Olha o que o texto vai dizer. Noemi, sua sogra, lhe disse: minha filha, tenho que procurar um lugar seguro para a sua felicidade. Em alguns textos bíblicos, levanta a mão aí, qual o texto bíblico que diz está uma interrogação? Alguns textos bíblicos está uma interrogação. Não teria eu que procurar algo bom para a sua felicidade? É interrogação. Em alguns textos está interrogação. E ela estava aqui fazendo, em alguns textos, mostra uma pergunta retórica. Ela está retomando o seu papel. Noemi está retomando o seu papel, o seu lugar. Alguém aqui já ficou tão triste que ficou prostrado e já não queria mais fazer nada? Já não queria, já não tinha mais ânimo para nada. Alguém já passou por essa situação? Eu já. Entendendo que a morte seria um caminho mais interessante, né? Eu me atrevo a dizer, tem crente que está em pecado com isso, hein? Tem crente que está em pecado com isso. Ah, pastor, a minha missão se encerrou. Por quê? Ah, eu já criei meus filhos. E daí? Tu vai morrer agora? Deus vai te levar nesse minuto? Então ainda tem propósito de Deus para a tua vida. Amém, igreja? Não é porque Deus casou seus filhos, não é porque Deus formou seus filhos, não é porque algum parente se foi, ou papai foi embora, a mamãe foi embora, que a tua vida tem que encerrar também. Pastor, Noemi teve o tempo de luto que Deus permitiu para ela. Isso foi saudável para ela. Mas uma hora, tu tem que levantar a cabeça. Você tem que assumir o seu papel. Noemi não era a mãe biológica de Ruth, mas ela tinha um papel a zelar. Ela tinha que cuidar dela. Vem cá, eu não sou tua mãe não, mas eu vou te dar um bom conselho. Um conselho abençoado, que vai ser abençoador para toda a nossa família. Então, Noemi estava ali, eu tenho um papel, eu vou levantar a cabeça e vou mudar a minha postura. Ela chama Ruth de filha, minha filha, não é um minha filha de, minha filha, não é aquela palavra corriqueira, aquele linguajar corriqueiro, que você chama qualquer um de filho no linguajar brasileiro. A gente tem essa mania na nossa cultura, mas aqui, ela está mostrando, olha aqui, eu sou sua mãe, eu estou assumindo esse papel, agora você me ouve. Quando Orfa foi embora e Ruth decidiu ficar com Noemi, o que Ruth disse para Noemi?
Para onde você for, irei. O seu povo será o meu povo. O seu Deus será o meu Deus. Então, em outras palavras, você é minha mãe, você é minha família, você é minha parentela. Nossos pastores pregaram aqui em vários momentos que era uma família improvável, né? É uma família diferente da conjuntura, diga-se de passagem, mas não uma família em pecado. Entenda isso, porque o mundo tem essas coisas. Ah, tudo que é família é de Deus. Não é. Quando há pecado no meio, não é família. Mas aqui é uma conjuntura diferente, mas é uma família promovida por Deus. Há famílias que têm o filho adotivo, há aqueles que são filhos na fé, que o papai e a mamãe biológica já foi embora, né? Há aqueles que é só o papai e os filhos porque a mamãe já se foi, né? São várias condições, mas mesmo com essas mudanças, Deus ainda tem propósito para quem fica. Não mudou, as coisas não mudaram. Vamos parar com essa melancolia. Uma hora você tem que entender, Deus ainda tem coisa para fazer comigo. Eu ainda tenho uma missão, um propósito, ainda posso ser útil, posso ser bênção na vida das pessoas. Então Noemi estava segura disso. Minha filha, escuta o que eu vou falar. Boaz, senhor das servas com quem você esteve. Isso aí depois de um tempo. Aquele moço é parente de Elimeleque. Aquele moço é da nossa parentela, da minha, por assim dizer, não de Ruth. E Ruth, como vocês sabem, não era da parentela de ninguém ali. Então ela vai dizer, olha, você vai fazer uma coisa que está na nossa cultura, não na tua. Na nossa cultura, você pode fazer isso, isso e isso. Então eu vou te dar um conselho, vista a sua melhor roupa. Você vai se preparar porque o momento é especial. O momento é importante. Você vai fazer uma coisa que vai ser útil. Deu certo? Amém. Se não deu certo é porque Deus não permitiu, mas eu estou confiante. Ela recuperou a confiança. Noemi recuperou a confiança. Você vai lá, porque pode dar certo. O não você já tem. Porque ali havia, no final, no capítulo 4, o pastor Wagner vai falar sobre isso. O capítulo 4 vai dizer que havia uma segunda pessoa que poderia ter prioridade sobre Ruth, como resgatador. O pastor Wagner vai falar sobre isso. Então, havia uma chance de Ruth não conseguir o propósito, o projeto dela. Não conseguir, não ser bem-sucedido. Então, Noemi, ela tão confiante, vai lá e eu tenho um plano para você. Eu tenho um plano. Você não vai chegar de qualquer jeito lá, não. Você vai se arrumar, né? Deixa eu dizer uma coisa aqui. Quer casar tua filha? Não deixa tua filha viver igual porca e preguiçosa. Teu filho, tu não quer que teu filho seja preguiçoso? Tu quer que seu filho seja trabalhador? Quero, mas sua filha também não pode ser insolente, não pode ser desbocada. Ela tem que se comportar corretamente, ela tem que se vestir adequadamente. Quer o bem dela, dê bons conselhos, porque tu é pai, porque tu é mãe, tu não é amiguinha dela. Então, Noemi assume esse papel e vai, minha filha, faz isso, isso, isso. Então, em primeiro lugar, quer viver a transformação de Deus, levante a cabeça. Número 2, versículo 5, projeta para mim, por gentileza, meus irmãos. Eu quero agradecer os irmãos aí do multimídia, obrigado aí. Os irmãos, vamos ler junto com o pastor Wagner, por favor. Ruth respondeu, farei tudo o que me disseres. Continuando. Então ela desceu a eira e fez tudo o que a sogra lhe tinha recomendado. Quando Boaz terminou de comer e beber, ficou alegre e foi deitar-se perto do monte de grãos. Próximo. Ruth aproximou-se sem ser notada, descobriu os pés dele e deitou-se. No meio da noite, um homem acordou de repente e ele se virou e assustou-se ao ver uma mulher deitada em seus pés. Até aqui, só até aqui, tá bom. Vamos lá, vamos relembrar de Ruth então. Semana passada o nosso pastor também falou sobre os moabitas. Eu pergunto, os moabitas eram um bom povo? Não. Sim ou não? Não, não era um bom povo. Era um povo que tinha cultura de sacrifício e sacrifício de pessoas, sacrifício de filhos até se fosse necessário. Não era um povo muito bem intencionado, não. Apesar da distância não ser tão grande de
de onde estava, né, eles estavam na cidade de Belém. De Belém para Moabe, dava uns 120 quilômetros, mais ou menos. Ah, pastor, pertinho. Eu pego o meu Fox, eu pego o meu carro, vou lá rapidinho, dá uma horinha, né, rapidinho. Mas naquele tempo, era distância suficiente para ter um espaço entre duas culturas muito distintas. Uma temia Deus, a outra não. Uma era serva, a outra não servia. Uma era idólatra, pagã, a outra não. A outra servia ao Deus único. Então, meus irmãos, Ruth tinha de tudo para ser uma mulher que estivesse também no fim da vida. Pensa, ela era estrangeira, decidiu ficar com a sogra, né? Decidiu a lealdade à sogra, que era uma coisa difícil, e ela não teria nenhuma digamos, no juridiquês brasileiro, estaria no direito dela se fosse embora também. Né? O direito dela, jovem, poderia voltar para sua terra, tentar arrumar outro marido, mas ela estava numa situação muito vulnerável também, então ela poderia se entregar a esse ponto. Então, quando Noemi manda Ruth trocar as roupas, é porque Ruth ainda usava roupas de viúva. Entenda isso. Então, para colocar roupa boa. Tem muita gente por aí que diz que esse texto, porque Noemi manda Ruth se oferecer. Mentira. Noemi manda Ruth fazer coisas inapropriadas. Mentira. O texto diz que é um momento cultural. Olha aqui, você usava roupas de viúva, agora vai usar roupas de uma mulher que quer se casar, que pode se casar. Então, a sua situação pode ser diferente agora. Entende? Então, segundo lugar, quando Ruth, ela ouve essa orientação, ela poderia fazer tudo diferente. Tudo diferente, porque a cultura dela poderia impelir Ruth a fazer coisas horríveis. Porque a cultura de Ruth era de um lugar que fazia coisas horríveis, como coisas naturais. Então, Ruth tinha de tudo no seu arcabouço de desobediência, para desobedecer. E ela vai e faz exatamente. O que ela diz? Farei exatamente como a senhora me disse. Aqui ela mostra a sua conversão genuína. Ela mostra a sua conversão verdadeira. A transformação de Deus é a única que vale a pena, porque é a única verdadeira. Não é uma transformação conveniente. Quando muda a situação da pessoa, a pessoa volta a ser o que ela era. Não. A transformação de Ruth foi legítima. Eu não tenho essa cultura. Eu não vim dessa cultura, mas eu vou fazer o que Noemi me disse para fazer. Então, em segundo lugar, quer viver a transformação de Deus? Não olhe para trás. Não olhe para trás. Tem muito crente que só vive olhando para trás. Tem crente que tinha uma vida de pecado e parece que tem saudade, que só vive falando do passado. E aí o sujeito é líder de embaixador, líder de junior, líder de jovem, e só fala do passado. Vai encontrar os irmãos, fala do passado de novo. Não olha para trás, acabou. Acabou. Ruth não olhou para trás. Quer viver a transformação de Deus? Para de olhar para trás. Vive o novo. Mas tem crente que tem essa mania. Fala tanto, parece que tem saudade. Saudade do pecado. Saudade da vida que levava. E não, parece que o que vive hoje não vale a pena. E parece que o passado é que vale a pena. Pelo tanto que tem saudade. Tanto que fica lambendo as feridas. Fica olhando o passado. Oh, meu passado foi assim. Minha juventude foi assim. Acabou, já passou. Já era. Passou a borracha nisso aí. Então, não olha para trás. Na festa da colheita, que era onde Ruth se designou, não era um lugar privativo, não era um lugar de uma casa privada de uma pessoa, era um lugar espaçado, que era um lugar onde estavam várias pessoas. Não era ali um lugar onde difícil de chegar e acessar e poder voltar para sua casa, não, era um lugar afastado dos campos. Então, num dia de uma festa, as pessoas não podiam voltar para casa. Não era simples assim. Então, o povo ficou lá e dormiu depois da festa. Então, Ruth estava lá. Então, ela se coloca
naquele momento e obedece o que Noemi fala. Então, quando ela descobre os pés de Boaz, que o texto diz que ela descobre os pés, para a cultura oriental, o pastor André vai confirmar isso, para a cultura oriental, os pés é uma coisa humilhante. Então, se você está ajoelhado aos pés de alguém, você está se humilhando bastante. Você está se colocando numa situação de reverência. Então, ali, ela descobrindo os pés era o sinal. Era o primeiro sinal. O segundo, ela deitou ao lado onde ele estava para mostrar que estava disponível para o casamento. Ela não disse uma palavra até então, mas ali Boaz percebeu. Essa jovem está me pedindo em casamento. Pastor, que coisa horrível, que coisa cafona, que coisa brega. Isso não existe hoje. Na nossa cultura, a gente não pode olhar a Bíblia com o olhar, com os óculos da nossa cultura. Porque naquele tempo, isso era perfeitamente aceitável. Tanto era aceitável que até o final do livro de Ruth, a Bíblia não condena essa atitude dela, porque era cultural, era perfeitamente aceitável. Ali ela está dizendo, estou disponível para o casamento, mas joga a decisão para cima dele. A decisão ainda é dele, ainda é de Boaz. Né? E eu pergunto, Boaz gostou de Ruth ou não gostou? Lá atrás. Opa, gostou. Depois ficou sabendo que ela era da parentela. Ali depois, quando as pessoas vão falar de Ruth para Boaz, ele fala, quem é essa moça? Né? Ele pergunta, quem é essa moça? É a Moabita, olha isso. As pessoas já vão começar queimando ela. E é assim que as pessoas fazem com a gente. Assim que as pessoas vão fazer, vão dizer coisas relacionadas à sua vida do passado, vão falar, por exemplo, olha lá o pastor Wagner, não vão falar o pastor Wagner, vão falar o carioca, o malandrão, né? Primeiro o adjetivo pátrio, o carioca, o malandrão, aquele que fala, e aí, bicho, beleza, qual é? Aquele que gosta de passar a perna nos outros, né? Esse é o adjetivo, né? Depois fala, pastor Wagner. Para Ruth foi a mesma coisa. Ah, meu senhor, é a Moabita. Aqui, depois você vai ver que ele não vai mais chamá-la de Moabita. Ela não será mais chamada de Moabita, mais para frente. Então, meus irmãos, segundo lugar, vamos lembrar disso. O passado te dói, para de olhar para trás. Eu já passei momentos de desemprego, momento de abandono, sentimento de abandono, não necessariamente que eu tenha abandonado. Noemi se sentiu abandonada por Deus? Não é isso que o texto diz? Por isso que ela até mudou o nome, pode me chamar de Mara, para ver o sentimento que ela tinha. Então, para de olhar para o passado, passou, gente. Eu já fiquei desempregado, fiquei triste, fiquei mal, mas já era, acabou. Já estou empregado. E bem empregado, inclusive. Para a glória de Deus, não é pela minha, não. Então, olha para frente. Deus não levou você ainda, não. Quem tem a soberania de tirar a tua vida é Deus. Quem vai interromper a tua vida e o teu caminho é Deus. Não é o que você fala, não. Ah, agora eu vou só esperar. Não vai só esperar. De repente Deus tem coisa para você. Então, Deus tinha coisa na vida de Ruth ainda. Mostrou uma conversão genuína. Em último lugar, vamos ler rapidamente o versículo 9 ao 12, rapidamente para encerrar. Quem é você? Perguntou ele. Nova versão internacional, tá, meus irmãos? Sou sua serva Ruth, disse ela. Estenda sua capa sobre sua serva, pois o Senhor é resgatador. Boaz lhe respondeu, o Senhor a abençoe, minha filha. Este seu gesto de bondade é ainda maior do que o primeiro, pois você poderia ter ido atrás de mais jovens, ricos ou pobres. Agora, minha filha, não tenha medo, farei por você tudo o que me pedir. Todos os meus concidadãos sabem que você é mulher virtuosa. Percebeu ou não? É verdade que sou o resgatador, mas há um outro que é parente mais próximo do que eu. Repara, em terceiro lugar, quer viver a transformação de Deus? Faça a coisa certa. Porque Boaz sabia que ainda havia uma pessoa que poderia lançar mão desse direito. Do direito de assumir. Por que, pastor Wagner? Que direito é esse? A lei do levirato, que está em Deuteronômio, ela vai deixar claro, morreu um parente, morreu alguém, você pode assumir
a viúva e os filhos em nome para a preservação da honra da família, para preservar o nome. Morreu o teu irmão, você pode ficar com a viúva dele. Naquele tempo, tá, meu irmão? Não fica de olho na tua cunhada, não. Tá? Então, essa lei era justamente para preservar a família, na lei do levirato. Só que ele sabia que ele tinha uma limitação. Ele poderia ficar com ela, mas não, tem outra pessoa. Vamos reunir os anciãos primeiro. Primeiro eu vou verificar e eu vou te dar uma resposta. Ele não está dizendo, ele não está enrolando ela não, tá? Ele está enrolando ela não, ele está fazendo a coisa certa. É diferente do enrolão. O sujeito que quer namorar tua filha há 10 anos, põe ele para correr. Ele estava sendo correto, estava sendo direito. Ele não queria fazer algo que não era competência dele em primeiro lugar. Eu tenho uma boa condição, eu posso assumir você, posso assumir a tua sogra. Podemos ser só uma família. Posso tomar você como minha esposa, mas ainda não. Eu vou consultar. Então, quer viver a transformação de Deus, faz a coisa certa. Coloca Deus em cima, primeiramente nas coisas. Ora a Deus primeiramente nas coisas. Então, ele era o resgatador da família, mas não o número 1. Depois, no capítulo 4, o pastor Wagner vai encerrar essa parte aqui para os irmãos, que é uma parte muito bonita. O que o texto vai mostrar? Que Deus é capaz de transformar a sua vida, mesmo quando você não acha que isso vai acontecer. Guarde isso. O martelo da sua vida não é você quem bate. Você está me ouvindo? O fim da sua vida não é você quem determina. Ah, cheguei ao fundo do poço. Quem falou? Então, aqui Deus faz uma coisa linda, maravilhosa na vida de Ruth e Noemi. E nem está confirmado ainda. Vai finalizar no capítulo 4. Cenas dos próximos capítulos, para a glória de Deus. Feche seus olhos, por favor. Santo Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, pela palavra. Faça com que essa reflexão seja prática diária em nossa vida. Lembremos, ó Deus, que o Senhor é nosso resgatador, o Senhor vai fazer por nós aquilo que precisamos, aquilo que nem sabemos que precisamos. O Senhor há de colocar pessoas no nosso caminho para nos abençoar, assim como o Senhor fez na vida de Ruth, Noemi. Muito obrigado pelo teu amor, pela tua provisão, pelo teu carinho para conosco, Senhor. Tenha misericórdia de nós, nos ajuda, tira de nós a teimosia de achar que a vida acabou, porque a vida dói, e mesmo quando a vida machuca a gente, nos ajuda, Senhor, a não desistir. Obrigado pelo teu amor, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a todos, a palavra está com quem diz.